Muito bem, não preciso nem fazer preâmbulo aqui, né? Ao longo de toda a nossa programação, acompanhamos aí passo a passo a prisão do ex-presidente Michel Temer. Ainda acontece a coletiva no Rio de Janeiro da Força Tarefa da Lava Jato. Daqui a pouco a gente vai voltar para lá, mas antes eu quero as primeiras impressões dos comentaristas do 3 em 1. Eu começo com a Vera Magalhães. Silvio, foi preso então Michel Temer, ex-presidente da República, Moreira Franco, ex-ministro e outras várias pessoas entre prisões preventivas e temporárias. No total de presos são 12, entre preventivos e temporários. A denúncia se baseia na delação do dono da Ingevix, uma empreiteira baseada nessa delação que foi homologada em outubro do ano passado. Nessa delação, ele diz que tinha contato com o Coronel Lima e com o próprio Moreira Franco, que seriam emissários de propina para o PMDB, ele cita o PMDB, e para o presidente Michel Temer, com quem ele esteve num almoço no qual teria ficado claro que o Coronel Lima era um emissário para tratar de todo e qualquer assunto. Com base nisso, o Ministério Público fez uma peça de mais de 360 páginas, solicitando a prisão dessas pessoas, e o juiz Marcelo Bretas, em uma peça, em um despacho de 47 páginas, que é eminentemente político, acatou. Por que eu digo que o despacho é eminentemente político e porque isso é muito importante? Porque o juiz Marcelo Bretas abre a sua decisão citando o julgamento da semana passada em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que casos correlatos a crimes eleitorais devem ser julgados pela Justiça Eleitoral. Esta é a parte inicial do despacho do juiz. Em seguida, ele se põe a fazer perorações sobre o inquérito do Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito sigiloso que investiga ameaças e denúncias contra ministros do Supremo, sem mais nem menos, sem que isso guarde qualquer relação com os fatos. Então, ele pega e diz lá: em primeiro lugar, deve-se esclarecer que nenhuma investigação deve ser inaugurada por autoridade judiciária em respeito ao sistema penal acusatório, sem que haja, que rege qualquer atividade jurisdicional, sem que haja uma denúncia prévia do Ministério Público. Portanto, cabe exclusivamente às autoridades investigativas e persecutórias a delimitação do objeto de qualquer investigação criminal. Eu repito, isso não tem nenhuma relação com o caso em tela. A relação do julgamento da semana passada que ele faz é para dizer que não se deve discutir sua competência como juiz responsável pelo caso, porque não teria relação com crime eleitoral. Mas fica evidente que esta prisão do Temer, a prisão dos outros, é uma resposta da Lava Jato, uma resposta, portanto, política às decisões do Supremo que tentaram tutelar a investigação, reduzir o seu poder de fogo e o seu alcance. Ao longo de todas as 47 páginas, o juiz Marcelo Bretas usa as seguintes expressões para se referir ao caso que ele só começa a analisar lá pela página 9. E aí ele diz que tudo que se tem são fatos preliminares e superficiais. Diz ele: é certo que não há por hora um decreto condenatório em desfavor de nenhum dos investigados. E a análise a ser feita adiante sobre o comportamento de cada um dos requeridos é ainda superficial. Mas o fato é que os crimes de corrupção e outros, como os tratados nesse processo, numa análise ainda superficial, hão de observar o regramento compatível, blá, 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 blá. Ele não diz que há provas contra os investigados em nenhum dos momentos. O que ele diz é que o Temer é ex-presidente da República, como tal, tem uma responsabilidade maior que outras pessoas, por isso deve ser objeto de maior rigor penal, algo bastante discutível. Todos devem ser objeto do mesmo rigor penal, nem maior, como ele advoga aqui, nem menor, como os advogados do Lula disseram. E para terminar, comparação entre o caso dele e o do Lula. Lula não foi preso preventivamente. Ele foi preso quando depois de condenado em segunda instância e depois de sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal de que condenados em segunda instância deveriam começar a cumprir pena em regime fechado. O Temer foi alvo dessa prisão preventiva e aqui o Marcelo Bretas faz menção a todos os outros inquéritos nos quais ele é investigado, como a fazer um mix a justificar a sua prisão. Diante disso tudo, eu não duvido que haja
no decorrer das investigações de vários inquéritos nos quais o Temer é alvo, objetos para condená-lo e aí sim prendê-lo. Tem aqui as ligações dele com o Coronel Lima, tem evidências de lavagem de dinheiro na obra da casa da filha, tem evidências nos portos, tem evidências em vários desses inquéritos, mas não há provas ainda e não há nada nessa investigação que se refere a uma delação lá de outubro que justifica essa prisão agora. Se tem notícia de que os investigados pretendiam fugir, não está dito nem na acusação e nem no despacho, não tem destruição de provas, não tem nada disso. Muito bem, o caso é complexo, a gente vai tratar com a devida cautela e também com a devida calma, mas antes a gente vai fazendo esse giro com cada um dos comentaristas. Eu já vi o Carlos Andreas ali com os post-its, as páginas todas marcadas, eu passo a bola para ele e a gente vai girando ponto a ponto ao longo de todo o programa. Pessoal, eu li esse despacho com perplexidade, porque é uma aberta afronta à presunção de inocência. Vai além daquilo que a Lava Jato já havia produzido de ruim no passado, porque há uma produção pretérita muito deletéria da Lava Jato. Aqui se foi a um novo patamar e eu vou destrinchar esse despacho em algumas frações para não me estender muito. Para começar, é importante separar a existência de fundamento, de base probatória, e neste despacho não há, porque tampouco há no requerimento do Ministério Público. É preciso separar, portanto, base probatória para condenação. Pode ser que no curso dessa investigação, como disse a Vera, se encontre, porque, repito, ainda não há, elementos que justifiquem a condenação desses investigados. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar os elementos disponíveis agora, precários, para justificar uma prisão preventiva. Há um regramento para prisão preventiva. Que risco, por exemplo, o Michel Temer oferecia hoje ao processo, à investigação, à instrução criminal, à ordem pública, à ordem econômica? Qual o risco? Porque sem essa resposta muito clara, a prisão preventiva rui. Não há essa resposta. Porque não há, o sujeito não é nem mais presidente da República. Como é que ele pode ser líder de um processo criminoso ainda em curso? O esquema dele caiu, se houvesse. Ou ele continua com vínculos no atual governo? Como sustentar uma prisão preventiva? Este é o fato fundamental. E aqui não se sustenta. Uma coisa é reunir, insisto, material probatório, investigar, levantar material para uma futura condenação. Por enquanto não há. Outra é com base nessa precariedade aqui, sem comprovação de crime corrente, prender alguém preventivamente. Vejam que logo na primeira página do despacho, se referindo ao requerimento do Ministério Público, diz o doutor Marcelo Bretas que o requerimento é desdobramento das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade, tendo como finalidade aprofundar as investigações relacionadas às obras de construção da usina nuclear de Angra 3. Como assim? Há um requerimento para que se prenda pessoas com a finalidade de aprofundar a investigação? Que inversão lógica é essa? Onde nós vamos parar com isso? Agora se prende, porque já se quebrava sigilo, né? Para aprofundar a investigação, uma inversão. Agora se prende a rodo para aprofundar a investigação. Para quê? Para constranger os presos a fazer uma delação premiada? Este despacho do Dr. Bretas, assim como o requerimento do Ministério Público, tem como base tão exclusivamente a palavra de um delator, José Antunes Sobrinho, da Engevix. Condenado. É o único condenado nessa trama, o delator. Alguém condenado, ferrado, que fala em busca de se safar.
que acusa os outros. Vou passar a palavra para o Joel e depois eu volto para continuar destrinchando essa sentença. Vamos lá, não precisa nem passar por mim, vai direto pro Joel. Eu queria saber em que fase do golpe a gente tá, né? Lembrando que supostamente o Temer tinha sido colocado ali, a Lava Jato era um golpe para tirar o PT e colocar o Temer, né? Mas, como dá para ver, tá todo mundo na mira aí. Concordo aqui com o relator. Existem evidências bastante graves contra o Michel Temer, inclusive mencionadas aí pelo Bretas. Ele tem um caso muito difícil pela frente. Agora, ele será julgado. A gente não está falando de nada próximo do que é a prisão do Lula. Alguém já condenado em segunda instância que está preso, cumprindo pena. Aqui é uma prisão preventiva, na qual os motivos específicos, concretos para justificá-la são muito secundários e depende de muita suposição aí. E o principal que o Bretas menciona é justamente a gravidade do crime de corrupção, como esse crime é lesivo à pátria, e certamente é. Mas não é a gravidade do crime que justifica você prender preventivamente alguém que você nem sabe se é de fato culpado daquele crime. Então, se eu fosse, nesse início de debate aqui, de uma forma muito breve, sumarizar um pouco o que eu estou dizendo olha, talvez seja justa, futuramente, depois de condenado, a prisão do Temer, se ele for culpado. Mas agora não. Agora não tem motivo. É para forçar uma delação, mas segundo a argumentação aqui, o Temer seria o cabeça da organização. Não tem delação nesse caso daí. Então, não está claro o que está se querendo com isso, exceto a velha suspeita de sempre, né? De que é mais um caso de um jogo político em que se joga, inclusive, com a opinião pública para mostrar a prisão dos corruptos ali, que o Ministério Público está trabalhando, a Justiça está trabalhando, a Lava Jato está indo em frente. Mas quando isso é feito à custa de liberdades individuais, seja de quem for, me parece bastante grave. Vou devolver a bola para Vera Magalhães, que assim como eu falei do Andreas, a Vera também aqui, ó, cheia dos papéis na mão e tal. Não, porque a gente precisa ler, a gente não pode chegar aqui e só dizer que as pessoas são corruptas, que elas têm de ser presas, porque eu ouvi isso do Uber, ouvi isso do pessoal que estava discutindo ali na guarita do Estadão. Dessas pessoas se pode esperar uma análise, né, rasa desse jeito, mas a gente como jornalista tem que fazer uma análise mais aprofundada, porque o que está em risco no fundo, no fim do dia, são as liberdades individuais, são as instituições e é o Estado Democrático de Direito. Porque vamos ver aqui, tá? Página 41 da sentença do despacho do juiz Marcelo Bretas, quando ele fala dos riscos a justificarem as prisões preventivas. Um exemplo de como outras medidas podem ser ineficazes, outras medidas que não a prisão, tá? No caso, o resultado de diligência na sede da Artiplan. Como assinalado no relatório do inquérito, alguns escritórios da empresa passavam por limpeza diária, sendo os funcionários orientados a manter os ambientes vazios. Oi? O fato de ter limpeza diária num escritório significa... é prontamente lido como risco de destruição de provas. As pessoas não estão se dando conta da gravidade das coisas. Essa coletiva dos procuradores, a que nós estávamos assistindo um pouco antes do início do programa, é igualmente vazia. Chegou-se a dizer lá, se calcular uma propina de 1 bilhão e 800 milhões de reais, que seria percebida ao longo de vários anos, um cálculo maluco que junta os cargos que o Temer já ocupou, o fato dele conhecer o Coronel Lima desde os anos 80, junta o caso dos portos, junta todos os casos e não se pode fazer isso. Cada inquérito é um inquérito justamente porque cada um depende de provas específicas no bojo da sua investigação para resultar em condenações. Lembremos, como foi no caso do Lula, o caso do triplex foi uma condenação, o caso do sítio foi outra condenação e uma não pode interferir na outra. Não se pode pegar depoimentos de um caso e transpor para o outro, como o juiz Marcelo Bretas faz um popurrí de várias outras investigações aqui. O que há aqui a justificar a prisão da mulher do Coronel Lima? Prisão, não estamos falando dela ser indiciada, não estamos falando dela ser ouvida. A mulher do Coronel Lima foi presa com base nesse inquérito. Por quê? Qual é o ato dela, a imputação criminosa dela? O juiz Marcelo Bretas diz aqui que ela foi ouvida e ela falou, eu apenas me dedico a atividades do lar. Ela foi usada como a laranja, como sócia na empresa do Coronel Lima? Que se investigue. Isso é motivo para prendê-la preventivamente? São graves as coisas. Chegou-se a dizer no início do dia que o Eliseu Padilha também seria preso, também teria ordem de prisão. Não havia. Ele não é sequer mencionado neste inquérito. A gente tem que ter um pouco de responsabilidade
quando faz as coisas aqui. E aí a gente passa para a parte política, que eu acho que é o que... Eu não acho que o objetivo de prender seja forçar uma delação. Eu acho que o objetivo de prender é mostrar que a Lava Jato, no seu 5º aniversário, ainda segue forte e ainda segue tendo peixes grandes para prender. Porque a Lava Jato estava se sentindo sob ataque com a decisão do Supremo da semana passada e com aquele recuo que teve que fazer na criação da fundação para gerir recursos da multa da Petrobras. Então, eu vejo isso como um contra-ataque da Lava Jato. Só que é um contra-ataque que terá ainda uma resposta, porque as defesas dos acusados com as quais eu conversei vão ao Supremo evocar justamente aquela decisão da semana passada. E aí o Supremo vai ter de esclarecer qual é a abrangência daquela decisão da semana passada. Ela vale para casos como esse, que não tem uma relação direta com períodos eleitorais, porém o próprio delator, José Sobrinho, diz que o pedido de propina feito pelo Coronel Lima era para o PMDB e dizia respeito, portanto, a eleições. E aí, como vai ficar? Vai se criar um arranca-rabo institucional eterno no Brasil, em que cada um força os seus limites em detrimento do Estado de Direito? Isso não é trivial, isso é grave, isso é sério. E aí muita gente, hoje foi um dia de glória para o Jair Bolsonaro. Depois eu vou voltar mais firmemente nisso, para falar das consequências políticas, mas não se enganem, não é bom para o governo isso que está se dando hoje. Não é bom para o governo. Vamos sim, vamos falar inclusive sobre o impacto sobre a reforma da Previdência e por aí vai, mas a gente segue girando. Carlos Andreasa, você de novo. Vou retomar a análise do texto, do despacho, a partir de uma citação que a Vera fez aqui. Abre aspas para o doutor Bretas, nessa obra de arte, obra de ficção. É certo que não há, por hora, um decreto condenatório em desfavor de nenhum dos investigados. E a análise a ser feita adiante sobre o comportamento de cada um dos requeridos é ainda superficial. Superficial, mas mandou prender, né, doutor? Mas o fato é que os crimes de corrupção e outros relacionados, como os tratados neste processo, numa análise ainda superficial, de novo, né, doutor? Superficial, mas serve para mandar prender cidadãos. Hão de observar o regramento compatível com a sua gravidade, além da necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. De novo, a questão fundamental. Ele tenta explicar por que determina a prisão preventiva. A necessidade de estancar imediatamente a atividade criminosa. Mas este despacho não consegue convencer, a não ser fanáticos, de que havia uma atividade criminosa em curso. Agora, presentemente. Porque é só com base nisso que se pode prender dessa maneira, uma medida cautelar dessa natureza. Qual atividade criminosa em curso agora, doutor Bretas? Que crimes o Michel Temer estaria cometendo agora desde sua casa, fora do governo? Onde está provado que ele operava para atrapalhar a investigação, porque seria um dos motivos para uma prisão preventiva? Isso não há. Aí vamos mais adiante na sentença do doutor. Aspas novamente. Tal como se disse linhas atrás, claro que não há por hora um decreto condenatório contra os investigados. E a análise a ser feita em seguida sobre o comportamento deles é ainda provisória, claro. Mas o fato é que os crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, como narrado, devem ser tratados com a gravidade legalmente determinada, especialmente quando envolvido o ex-presidente da República, ocupante do mais alto cargo do país. Desde quando o juiz de direito faz julgamento de ordem moral a partir da condição do cargo ocupado por alguém? Onde no ordenamento jurídico brasileiro está dito que o fato de alguém ter sido presidente da República agrava as condições para que seja preso preventivamente? Isto é um escândalo. É um juiz capaz de sentenciar dessa maneira, porque no final das contas esse despacho sentencia. Se no futuro alguém desse grupo aí, e pessoalmente o Michel Temer, for inocentado, está arruinado, com a sua reputação manchada. Mas político não tem reputação? Tem sim. As pessoas têm reputação, e é aquele argumento que as pessoas não gostam, porque sempre acham que não serão vítimas. Mas pode ser você amanhã, pode ser alguém próximo a você.
ouvinte, espectador. É grave esse tipo de coisa, isso é uma criação. Isso é uma invenção, isso não está no ordenamento jurídico. E se nós continuarmos achando bom que se tome decisões, que se prenda gente com base em juízos dessa natureza, morais, sem fundamento no ordenamento jurídico, é o caos, é a insegurança jurídica. Vou passar a bola e tem mais depois. Quem, hein? Pra quem? Pega aí, Joel. Eu pego essa bola aqui então. Não, exato, é justamente o que eu estava falando. Quando você viola direitos individuais dessa maneira, e é uma maneira que politicamente funciona hoje em dia, porque a população está, e com justiça, justificadamente, indignada com o grau de corrupção percebido aí na classe política. E o Michel Temer, queiramos ou não, gostemos ou não do governo dele, eu acho que o governo dele teve grandes méritos, mas ele passou a representar para muita gente justamente tudo que há de mais velho e de mais podre na política nacional, e muita gente se sente muito indignada, portanto, e gostaria de vê-lo condenado aí pelos seus crimes. Só que o caminho não é esse, né? Porque não há condenação nenhuma aqui. Como a Andreasa bem mostrou, não há nenhuma evidência forte, a Vera também não há nenhuma evidência forte de que agora estivesse cometendo um crime ou impedindo evidências. Aí há só suposições, há só hipóteses aí sem nenhuma prova concreta. Então realmente é preocupante do ponto de vista de alguém que defende liberdades individuais, Estado de Direito, ver isso acontecendo, e nos lembra de que não existem mocinhos, não dá para achar que um grupo, seja Ministério Público, seja Judiciário, seja classe política, encarna a virtude e o outro encarna tudo que é de mal na nossa sociedade, né? Eu, dias atrás, estava defendendo as posições do Ministério Público, por exemplo, com relação a não mandar crimes conexos ao Caixa 2 aí para a Justiça Eleitoral. Creio que vamos ter efeitos ruins disso no Brasil, porque a Justiça Eleitoral não vai conseguir julgar devidamente esses crimes de corrupção que vão cair no colo dela. Então, na minha opinião, os defensores do Ministério Público estavam certos ali, mas agora, neste momento, meio como uma resposta, aquilo toma uma atitude também completamente errada. E daí vão dizer, mas então é a defesa da classe política? Não, todos os políticos têm que ser investigados e condenados aí, se for o caso. Agora, não é por isso que a gente vai defender ou achar que o Ministério Público é santo, ou que os juízes da Lava Jato são santos e que, portanto, tudo que passa por eles está em nome da virtude, em nome do bem comum. Não é verdade. A defesa do bem comum passa justamente por você procurar algum equilíbrio entre as diversas demandas dos grupos organizados aí. Senão, a gente cai facilmente numa ditadura de um grupo sobre todos os outros. E veja, Joel, a Lava Jato surgiu lá atrás, há 5 anos, investigando um caso de lavagem de doleiros num posto de gasolina em Brasília, daí o seu nome. Daí se partiu para a delação do Alberto Youssef, se chegou ao Paulo Roberto Costa, se abriu o flanco da Petrobras, que foi o principal veio de investigação da Lava Jato Curitiba, portanto a Lava Jato Raiz, e daí se derivou para uma série de outras investigações a partir do fio do novelo puxado. Uma delas, e uma das primeiras, foi a do setor elétrico, notadamente da eletronuclear. O que o Supremo decidiu? Isso aqui não é Lava Jato. Isso aqui vai ser desmembrado e enviado ao Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da eletronuclear. Foi o primeiro caso do juiz Marcelo Bretas. Primeiro caso a notabilizá-lo. E aí ele passou a emular o comportamento do juiz Sérgio Moro para ganhar igual notoriedade. E o caso do Sérgio Cabral fez com que ele escalasse essa notoriedade. A ponto de, em determinado momento, o juiz Marcelo Bretas brindar todos nós diariamente no Twitter com versículos da Bíblia, pílulas de sabedoria, grandes declarações políticas sobre o combate à corrupção, como as pessoas deveriam votar ou não deveriam, e ser visto em fotos, por exemplo, indo para a posse do Jair Bolsonaro de mãos dadas com o governador Wilson Witzel. Então, o juiz Marcelo Bretas, hoje, é em parte um juiz e em parte um agente político. Ele se manifesta de forma política seguidas vezes. A Lava Jato virou é uma espécie de franquia aí, né? Como tem Lava Jato Curitiba, Lava Jato Rio, Lava Jato São Paulo, etc. E é algo que se perenizou. Operações são, por definição, momentâneas. Elas dizem respeito a um objeto e elas dizem respeito a um período. A Lava Jato não pode virar uma instituição independente. Força-tarefa, o próprio nome já diz, é algo criado excepcionalmente para cumprir uma tarefa. Força-tarefa não é substituto do Ministério Público. Lava Jato não é substituto do Judiciário. Judiciário e Ministério Público existem. Lava Jato e Força-tarefa são apêndices
e circunstanciais. Está se querendo a perenização de uma operação e isso tem um componente político, não nos enganemos. E também não dá para comparar o caso de Curitiba original, do Petrolão, e a condenação do Lula, que seguiu todos os pontos, todos os pressupostos, até chegar à condenação em segunda instância, aí sim a sua prisão, com esta decisão que se tem hoje, em que você coloca um ex-presidente na prisão por uma série de investigações que o próprio juiz da causa diz que ainda são preliminares e superficiais. Então, ou a gente passa a analisar os casos um a um, com base nas provas que existem nos autos para cada caso, ou a gente vai entrar, de fato, num estado policialesco no Brasil. Muito bem, vou devolver a bola lá pro Andreas. Não sei exatamente que ponto que ele vai falar, Vera, mas uma coisa que me chamou a atenção, Joel, foi a perseguição dentro de um táxi ao Moreira Franco depois que ele desceu no aeroporto. O táxi andou pelo BRT e por aí vai. Depois a gente fala mais sobre isso. Segue você, Andreasa. Vou continuar, portanto, tá interessante a dinâmica do programa, né? A gente vai girando, mas eu vou continuar aqui dedicado à leitura desse despacho. Então, diz o doutor Bretas, abre aspas para ele. Pois bem, o MPF entabula sua representação, a que pediu as medidas cautelares, a partir do acordo de colaboração firmado com José Antunes Sobrinho. E aí eu paro tudo. Entabula não. Entabula sugere que haveria outros elementos a partir da delação. E não há. Ou quase não há. 99% do que está aqui, portanto, com base no requerimento do Ministério Público Federal, deriva da palavra de um delator, de um condenado em busca de se safar contra outros investigados não condenados. Isso é muito importante, porque é o seguinte: o delator José Antunes Sobrinho implica o Coronel Lima. E aí, numa construção ficcional da ordem da fantasia muito sofisticada, de repente o Coronel Lima vira operador financeiro do Michel Temer. A relação objetiva do delator é com o Coronel Lima. E aí, de repente, o Coronel Lima surge desdobrado como esse operador político. A coisa funciona mais ou menos assim, aqui a partir do despacho. O texto recria uma realmente confusa teia societária entre as empresas que venceram a licitação de Angra 3, tá? Inclusive, essa rede complexa e confusa é, segundo o Ministério Público, chancelado pelo Dr. Bretas, motivo de suspeição. A Argeplan, que é a empresa do Coronel Lima, nessa concertação, não teria peso, segundo o delator, não teria tamanho que justificasse a sua presença nesse consórcio. Daí, pela palavra do mesmo delator, é só o delator, a Argeplan do Coronel Lima só teria entrado no consórcio, pequena, modesta, por influência do Otton Pinheiro, que era então o presidente da Eletronuclear. E aí, o que se conclui em mais uma ilação? Que o Michel Temer era o operador por trás. Era quem trabalhava por trás para que a Argeplan chegasse lá, dado que essa empresa, segundo o delator, não tinha estatura para estar ali. É assim que nós estamos aqui nesse despacho. Mas, peço licença, para continuar mais um pouco. O que há aqui, para além de delação desse cidadão, do dono da Engevix? Existem, de fato, alguns registros de troca telefônica entre o Otton, então presidente da Eletronuclear, e o Coronel Lima. Sabe quando? De 2011 a 2015. Volto àquele ponto. Até pode ser, é possível, acredito que será, que daqui da investigação dessas ligações, da investigação de aprofundamento da apuração, se encontre elementos probatórios para condenar os investigados. Mas como uma prisão preventiva pode ser fundamentada com fatos ocorridos, documentados entre 2011 e 2015? Voltarei, tem mais.